Essa é a oitava aula do curso de Filosofia e História das Ciências Biológicas, que nós estamos disponibilizando no YouTube. Hoje nós vamos tratar do método científico, aspectos filosóficos, teóricos, teorias filosóficas sobre o método científico e também na prática, como se faz a pesquisa empírica e também como que essa pesquisa ela é comunicada por meio de publicações científicas, né? A estrutura da publicação científica. Então, começando com as reflexões filosóficas sobre o método científico, a gente encontra em Francis Bacon, no início do período moderno, essa concepção de que o conhecimento válido deve ter uma base experimental. O Bacon critica o pensamento mítico, né, que passa, né, das premissas, ou seja, de um certo conhecimento para uma certa conclusão, sem fazer experimentos, né? Sem haver o diálogo com a natureza. Mas a gente não deve interpretar essa abordagem da ciência como sendo contraditória com possíveis crenças metafísicas ou com quadros conceituais, né, que o cientista tem, né, porque o próprio Bacon era membro da Rosa Cruz, né, que era uma organização tipo mística, né, e também estava ligado com os alquimistas. Então a gente já vê aí uma dupla face, né, do cientista, quer dizer, o cientista tem suas crenças pessoais, até religiosas de um lado, mas quando ele vai fazer a ciência, ele segue um certo método experimental, né, um método de conduta na realização de experimentos, observações ou demonstrações, no caso das ciências formais. Isso, no século XX, foi lembrado, resgatado pelo Gaston Bachelard, o epistemólogo francês, né, mostrando esses dois lados do cientista que não são contraditórios, embora muitas pessoas, né, dentro da visão assim mais radical do chamado positivismo, acreditassem que a ciência iria substituir a filosofia, a religião ou a crença, né? Isso não, de fato não acontece. Mas o fato é que todos concordam, com algumas exceções, como o Paul Feyerabend, que eu vou mencionar, todos concordam que ao fazer ciência se segue um método. E esse método tem suas regras, que não dependem da vontade individual do cientista. Como seria esse método científico? Há controvérsias, não há uma visão única do método, né? Eu mencionei o Paul Feyerabend, que é um epistemólogo do século XX, muito interessante. Ele propõe o chamado anarquismo metodológico, ou seja, vale tudo desde que se chegue a resultados importantes, né? Mas ele é a exceção, né, a maioria dos filósofos da ciência acredita que exista um procedimento lógico recomendado para se fazer a pesquisa, a investigação científica, né? Então nós temos alguns nomes clássicos na filosofia da ciência, começando com Hume, que era um filósofo que não tratou especificamente da pesquisa científica, mas ele questionou o que é a noção de causa e efeito, a noção de causalidade, que é muito importante para a fase da explicação científica que a gente já abordou aqui, né? Quando a gente procura explicar por que as coisas acontecem através de fatores causais, certo? Hume fez o seguinte argumento, né? A gente observa o que a gente chama de causa, o que a gente chama de efeito, mas a gente não observa como a causa produz o efeito, né? Isso é uma inferência que a gente faz na nossa mente. Então, o conceito de causalidade ele não é algo puramente empírico, né? Ele supõe, né, um salto que a mente faz, né, ao dizer que a causa gera o efeito. Simplesmente a gente observa a causa, observa o efeito e a gente observa que a causa acontece antes do efeito. Então a gente infere que a causa gerou o efeito. Essa
questão da causalidade é fundamental, né, na explicação científica, e Hume mostrou, então, que ela já tem implícita na noção de causalidade, né, uma tendência da nossa mente de atribuir esse tipo de relação entre os eventos, né? A causalidade não é algo que você possa observar a causa produzindo o efeito, porque há uma certa descontinuidade nas observações. Você observa o antes e o depois, e a gente faz a ligação. Então, isso implica, né, que toda pesquisa científica vai, ao gerar resultados, no caso da pesquisa experimental, né, a gente vai ter que fazer uma interpretação, ou uma chamada discussão, né, dos dados. Quer dizer, simplesmente você gerar um resultado não é ainda a conclusão da pesquisa, né? É preciso haver uma discussão, né, sobre quais foram as causas que geraram aqueles resultados, né? Quais os fatores causais que geram um determinado resultado. E para ter um maior grau de confiança sobre isso, né, se usa o chamado controle, quer dizer, ao mesmo tempo que se faz o experimento em que vai haver uma alteração num determinado material, num determinado sistema, para se observar o resultado, para a gente inferir relação de causa e efeito, ao mesmo tempo a gente mantém um material ou um sistema idêntico ou equivalente sem fazer essa alteração, né? O chamado controle ou testemunha na agronomia, em que vai servir de comparação para a gente, porque se também nesse controle houver o mesmo tipo de resultado, né, a evolução temporal desse controle levar a um resultado semelhante do nosso experimento principal, a gente vai ter que concluir que o que causou o efeito, né, no caso esse resultado observado, não foi aquela alteração que a gente fez. Né, a gente pode citar um exemplo imaginário aqui, né, de alguém que tivesse proposto um medicamento que fosse eficaz para uma certa doença, né, só que as pessoas que não tomaram esse medicamento, que seria o controle, também se curam dessa doença. Então, né, se a gente não fizer o controle, você ministrando esse medicamento para essa doença e as pessoas se curando, você poderia ter a impressão que esse medicamento que foi o fator causal que gerou a cura, né? Mas com a existência do controle, você tem um grupo de pessoas que está com aquela mesma doença e que não tomam o medicamento, então se essas pessoas também se curam da doença, então não é aquele medicamento que é o fator causal da doença. Então temos vários exemplos desse tipo na pesquisa médica, e que todo estudo de um novo medicamento tem que passar por várias fases com controle, né, o chamado duplo cego, ou seja, a pessoa que está tomando medicamento e nem a pessoa que está tomando, nem a pessoa que está ministrando sabe se é um placebo, ou seja, uma pílula sem efeito farmacológico nenhum, ou se é o medicamento sendo testado, né? Então aí isso vai possibilitar aumentar a nossa confiança da existência de uma relação causal entre o medicamento e a melhoria ou a cura da doença. Então, já estou citando um caso da prática, né? Mas isso tudo deriva, em termos filosóficos, né, da questão colocada pelo Hume. Como é que a gente pode estar certo de que quais são os fatores causais que determinam um certo resultado, um certo efeito? Bem, seguindo aí na linha da história da ciência, nós temos também como importante para essa discussão o filósofo Immanuel Kant, né, que colocou que todo conhecimento ele tem um componente prévio, né, que ele chamou de a priori, e o componente empírico, que ele chamou de material. Então, nós temos sempre, se é que essa concepção está correta, ela foi questionada por outros filósofos que eu vou mencionar. Mas na visão do Kant, então, para a gente construir o conhecimento científico, nós temos que partir de determinados esquemas ou categorias da nossa mente, né, e utilizar esses recursos que são
de certa maneira, inatos, né? Ele não usou esse termo literalmente, mas nós já estamos equipados com essa capacidade, né? De organizar os dados, estabelecer relações de causa e efeito, as relações que o Hume tinha questionado, né? Então, a nossa mente é capaz, já está equipada para fazer isso, né? Mas para o processo ser científico, é preciso que essas capacidades sejam exercidas na interação com o sistema, ou seja, o aspecto material, da gente estar fazendo observações, experimentos, né? E aplicando esses recursos da nossa mente, né? E chegando, então, num resultado que tem uma base, não só uma base no nosso conhecimento, das nossas capacidades cognitivas, mas também tem uma base objetiva, em termos do material que nós estamos estudando, né? Está assumindo determinadas conformações que a gente identifica com base nas nossas categorias e conceitos que a nossa mente gera. Então, é preciso ter essa contraparte empírica para haver ciência, né? Então, já com Kant vem essa crítica à chamada metafísica, que seria, né, a especulação ou atividade do pensamento por conta própria, sem essa contraparte empírica, né? Isso é muito influente na ciência, no sentido de se fazer essa distinção, não que a gente vá necessariamente eliminar a metafísica, como queriam os positivistas, mas a gente precisa reconhecer no nosso conhecimento científico aquilo que vem da interação com a matéria, né, que seriam os dados empíricos, chamados dados empíricos, mas existem determinações que escapam à nossa vontade ou à nossa formulação, né, da nossa mente, mas são determinações que advêm da nossa interação experimental com a natureza ou com a sociedade, né? E existem aqueles conceitos que são contribuições da nossa mente para o entendimento da realidade. Então, tem um livro muito importante aí de Burt, que se chama Bases Metafísicas da Ciência Moderna, que ele mostra que, né, a ciência não pode ser totalmente empírica. Nós temos, para a gente estudar a realidade, a gente precisa partir de conceitos que são produtos da nossa atividade mental. Então, toda a ciência tem conceitos. Então, a filosofia ela é muito importante para elucidar esses conceitos que estão sendo utilizados na ciência pelos cientistas para fazer suas investigações empíricas. Agora, esses conceitos por si só não são ainda a ciência moderna, experimental, né? Precisa operar com esses conceitos em experimentos, obtendo resultados que vêm da interação com a natureza, certo? Então, o filósofo Karl Popper, que talvez seja o mais famoso, né, na filosofia da ciência, ele parte dessa ideia do Kant, né, de que a gente, ao fazer uma pesquisa empírica, experimental, a gente já parte de determinados conjecturas, né? Mas que essas conjecturas por si só ainda não são consideradas teorias científicas, elas são hipóteses, candidatas, né, a ser uma teoria. E, através do método experimental, né, a gente testa essas hipóteses para, então, ter maior confiança nelas, né, se elas se saírem bem nos testes. Agora, o Popper, ele pensava, né, que não tem como a gente provar que uma hipótese é verdadeira, porque há um número infinito de casos, né? Então, a gente, no caso das ciências biológicas, né, pesquisa empírica, você vai fazer experimentos com um número finito de indivíduos de uma certa espécie, né? Mas aquela espécie ela contém um número infinito de indivíduos. Temos todos os indivíduos que já faleceram, todos que vão nascer ainda, né? Além de todos aqueles que estão vivos nesse momento. Então, não tem como você excluir a possibilidade de exceções ou de, né, quando a gente procura um resultado, a gente está dentro da visão, né,
do princípio da universalidade. Se você, eu dei esse exemplo na primeira aula, né? Você está pesquisando uma enzima digestiva de ratos, você está procurando uma enzima que opere na digestão em todos os indivíduos da espécie estudada. Você não está aplicando aquele resultado apenas para uma parte. Você quer um conhecimento que seja universal dentro para aquela espécie, né? Ou numa classe de seres. Então, vai sempre existir aí o que a gente chama de indução, ou seja, a gente vai partir de um número finito de exemplares que a gente vai estudar e a gente vai tirar uma conclusão universal. Então, a gente está dando um salto além da informação que a gente obteve em termos empíricos, chamados dados, né, ou resultados. Então, sempre vai haver um salto. Então, a gente sempre está suscetível de ser corrigido, porque daqueles indivíduos que a gente não observou, não participaram do nosso experimento, pode acontecer algo diferente, por que não, né? Então, você pode encontrar um rato que não tem aquela enzima. Então, aquela teoria ela vai ser falsificada, segundo a visão de Popper. Porque se você afirma que todos os ratos têm aquela enzima e você encontra um rato que não tem, você falsificou o enunciado universal, do tipo todos os ratos têm aquela enzima. Então, se um rato não tem, logo é falso que todos os ratos têm aquela enzima digestiva, né? Então, o Popper disse que, através da repetição de experimentos, da indução, a gente pode aumentar a nossa confiança, mas a gente nunca vai poder dizer que uma hipótese é verdadeira, né? As teorias científicas, a gente não pode confundir essa que ele chamou de corroboração, né, que é esse fato dela, as hipóteses passarem no teste e se transformarem numa teoria bem testada, bem comprovada, né, empiricamente. A gente não pode confundir isso com uma verdade metafísica, que seria, né, uma verdade absoluta que não possa ser contestada. Então, todas as teorias, mesmo tendo sido testadas e aprovadas nos testes, elas podem ser questionadas, porque os testes não abrangem todos os casos possíveis. Pode existir exceção, né? O próprio Hume já tinha notado que, quando a gente faz a indução, a gente parte de alguns casos particulares para fazer uma afirmação universal, a gente está supondo que a natureza seja uniforme, que a natureza seja homogênea, quer dizer, que o resto do mundo, do universo que a gente não observou, siga os mesmos padrões daquela amostra que a gente observou. Isso acontece em toda pesquisa estatística, por mais rigorosa que seja a estatística, sempre vai haver um salto além daquilo que a gente observou para aquilo que a gente não tem condições de observar e não tem tempo, não tem recursos para observar tudo. Mesmo que seja um sistema restrito, digamos, uma célula que você esteja estudando, você não tem como observar tudo que acontece numa célula, né? A natureza é muito complexa. Então, sempre tem a possibilidade de aquilo que a gente não observou ser diferente daquilo que a gente observou, né? Aquilo que a gente não testou tem um comportamento diferente daquilo que a gente testou. Então, dessa linha de pensamento que vai de Hume até Popper, né, a gente tem a impossibilidade, a gente chega nessa impossibilidade de estabelecer verdades pelo método científico. A gente consegue aumentar nosso grau de confiança, mas essa certeza ela nunca é absoluta, certo? Indo numa direção oposta a Popper, nós temos o Carnap, que é dentro da corrente chamada empirista lógica, ou positivismo lógico. O Carnap entendia que todas as nossas teorias são generalizações das nossas experiências. A gente não tem um ponto de partida que esteja fora da experiência. Quer dizer, ele é um empirista que vai usar a lógica no processo de construção de teorias a partir da experiência, através do que ele chamou de recollection of similarities, ou seja, a gente observa similaridades nas coisas, então a gente categoriza segundo certos padrões, né? E a gente vai, então,
vai construir o nosso conhecimento através de uma retomada dessas similaridades, né, usando a lógica, o pensamento abstrato, para chegar até as teorias mais abrangentes, mais universais. Então, se de um lado com Kant a gente considera que a ciência ela é a junção de uma capacidade da mente com o, o trabalho empírico de observação, de realização de experimentos, né, com Carnap a gente volta para a ideia puramente empirista, né, da filosofia moderna, de que as nossas teorias são construídas a partir de um trabalho que a gente faz com as nossas experiências de interação com o mundo. Essa divergência ela não é totalmente resolvida em termos filosóficos, né? As duas possibilidades existem. O método empirista, muitas vezes chamado de método indutivo, né? Porque ele está sempre baseado nas observações, no reconhecimento de semelhanças, de padrões, né? Para construir as teorias. E o método popperiano é chamado hipotético dedutivo, porque parte de um conhecimento prévio, né? Com base nesse conhecimento prévio, a gente usando, né, a lógica, a chamada lógica dedutiva, que é um raciocínio que a gente parte de um conhecimento prévio, que a gente chama de premissas, né, usando certas regras, chega numa conclusão. Então, a gente, com base no conhecimento existente ou naquelas suposições feitas pelo pesquisador, a gente conclui que se a gente fizer um certo experimento, a gente vai obter um certo resultado, né? Então, o método hipotético dedutivo, ele não se propõe a construir um conhecimento a partir dos experimentos. Ele faz o experimento para testar, ou seja, falsificar ou corroborar uma hipótese que é feita em termos do conhecimento prévio do cientista e das suposições, né, que o cientista tem. Então, o Popper argumenta que esse método é muito mais eficaz, porque você vai já fazer um experimento, um teste bem direcionado, né, para falsificar ou validar, entre aspas, né, corroborar, que ele chamava, para corroborar uma hipótese. Isso gera uma capacidade, a possibilidade do cientista fazer muitos experimentos durante a sua carreira, durante a sua vida, né, porque são experimentos já direcionados para determinadas hipóteses. Certo? Então, no método hipotético dedutivo, a mente trabalha em termos lógicos para gerar hipóteses e para inferir, né, quais seriam as consequências. Se essa hipótese for verdadeira, o que vai acontecer num determinado experimento em que eu vou utilizar determinados materiais, certas técnicas, né? Então eu faço o experimento para ver se a minha ideia está adequada ou não. Já no Carnap, a ciência é um processo muito mais laborioso, né, de construir as teorias a partir de uma quantidade grande de observações e de detecção de padrões. Mas, de certa maneira, né, na atualidade, com o chamado Big Data, a gente resgata o Carnap, porque com o uso do computador e da internet, a gente tem acesso a um grande número de dados, então a gente pode construir um conhecimento com base nos dados, sem fazer grandes suposições prévias, né? Então, há um resgate da visão do Carnap na atualidade. Embora muita gente não saiba disso, né? Porque só quem estudou, né, essa história da epistemologia, a teoria filosófica do conhecimento, que vai fazer essa conexão. Mas a maioria dos cientistas tendem a adotar a visão do Popper, que é muito mais operacional, né? Temos ainda na filosofia da ciência o Karl Hempel e o Lakatos, Imre Lakatos. O Karl Hempel, ele procurou fazer uma alternativa ao Popper, mas sem recair no empirismo mais radical. Então, o Karl Hempel ele elaborou a chamada teoria da confirmação, que seria uma teoria para a gente entender melhor como que
uma hipótese que passa pelos testes, como ela aumenta a nossa confiança, né? Porque para o Popper seria assim pouco importante o fato da gente ter feito muitos testes com uma hipótese, porque ela sempre poderia ser falsificada. O Hempel concorda que a hipótese sempre pode ser falsificada, mas ele procura, assim, através da sua teoria da confirmação, medir o grau de confiança que vai sempre aumentando na medida em que a hipótese vai sendo mais testada, e vai gerando aplicações que funcionam, né? Nesse sentido, também a gente lembra do Hacking, Ian Hacking, um outro filósofo da ciência, que colocou essa ideia, uma ideia semelhante, que por meio das aplicações tecnológicas, em aparelhos que funcionam, a gente vai cada vez confiando mais nas nossas teorias, né? Então, uma teoria que tem resultado prático, mesmo que a gente não possa dizer que ela é verdadeira, mas o grau de confiança vai aumentando na medida em que, pragmaticamente, ou seja, no dia a dia, né, a gente vai encontrando várias instâncias que confirmam a teoria. Certo? Então, esse grupo de filósofos, eles argumentam nesse sentido de que a gente pode medir a probabilidade de uma teoria ser verdadeira, embora a gente nunca possa dizer que ela é 100% verdadeira, mas a probabilidade da ciência estar realmente atingindo uma verdade ou estar de acordo com o modo de funcionamento das coisas, do mundo, né, isso é variável, né? Aquelas teorias que levam a resultados mais práticos e mais eficazes em termos práticos, né? Por exemplo, as teorias sobre eletricidade, né? Que na prática, né? Desde que Thomas Edison aí criou o sistema aí com energia alternada, inicialmente a energia contínua, né? Mas você tem todo um sistema de fornecimento de energia elétrica para as grandes cidades, e, né, os princípios em que isso se baseia vão sendo cada vez mais acreditados na medida em que o sistema funciona, né? Você tem aí, né, a gente tem aí uma série de aparelhos conectados aos cabos de eletricidade e o sistema está funcionando bem, então os princípios científicos que estão embasando isso devem ser verdadeiros, quer dizer, a nossa confiança aumenta, né? Ou também, por exemplo, um medicamento que é feito com base numa pesquisa biológica, né, uma teoria sobre, por exemplo, o sistema endócrino, o sistema imune, o sistema nervoso. Se o remédio funciona bem, aumenta a nossa confiança naquela teoria. Certo? Bem, temos aí também o Lakatos nessa linha, né, que o Lakatos também foi contra essa ideia da falsificação, né, porque mesmo que um cientista encontre um resultado que pareça ser adverso, ele pode persistir na sua linha de pesquisa, afinal de contas ele tem um projeto, tem um financiamento, tem resultados já publicados, então, né, existe o que o Lakatos chamou um programa de pesquisa. Os cientistas e os grupos, né, científicos seguem um programa, então eles não vão desistir desse programa por causa de um ou outro resultado. A tendência é de reinterpretar o resultado negativo e, né, alterar ou ampliar as hipóteses e para conseguir resultados considerados positivos, porque os programas de pesquisa precisam ter um desempenho, né, precisam gerar resultados. A ciência é continuamente avaliada pelos resultados que ela gera. Então, o que é avaliado, ao final das contas, seriam os programas, não os resultados individualmente, né, que o grupo científico obtém. E, na contramão disso tudo, temos o Feyerabend, né, Paul Feyerabend, que propõe o chamado anarquia metodológica, que seria a ideia de que os métodos não interessam muito, interessa o resultado e também a interação da ciência com a sociedade, né? Ele tinha uma visão mais sociológica da ciência, né? O chamado visão externalista da ciência, a ciência sendo um fator, né, importante para a sociedade, vai ser avaliado pelas contribuições para a sociedade e não tanto pelo método
que se usa para obter o resultado. Então, são visões filosóficas diferentes, todas elas válidas, né, para a gente tentar entender esse fenômeno que é a ciência. E o método, né, ou seja, como que a gente faz a ciência. Como os cientistas procedem para gerar o conhecimento científico. Então, agora eu vou entrar mais na parte prática da pesquisa empírica, né, porque a ciência empírica ela tem suas características, né, distintas das ciências formais, porque na ciência empírica essa interação com o sistema ou com os materiais ela é fundamental, né, para dar o próprio caráter de ciência, porque a ciência empírica ela vai procurar obter resultados que tenham aplicações práticas, né, na sociedade e não se tem como ter confiança, né, sobre esses resultados a não ser fazendo observações e experimentos. Não dá para fazer, nesse caso, uma pesquisa puramente no pensamento, né? É preciso interagir com a natureza, né? O diálogo, estabelecer um diálogo com a natureza para a gente, que as nossas ideias sejam testadas e que a gente tenha um alto grau de confiança para aplicar os resultados. Muitas vezes essa aplicação está ligada com as vidas humanas, né, que vão ser afetadas por isso, e também investimentos econômicos que se espera, né, que tenham um retorno. Então, é preciso a gente confiar nesse conhecimento. E para haver essa confiança, a gente então faz um teste, né, seja por meio de observações, seja por meio de experimentos controlados em laboratório. Quais seriam os princípios básicos aí nessa prática, né? Um primeiro princípio é que as pesquisas se baseiam em problemas. E esses problemas são identificados por meio de perguntas, de questões que o cientista se levanta. Esses problemas podem ser de natureza prática ou podem ser problemas teóricos, como resolver, por exemplo, algumas questões sobre a natureza da matéria, do átomo, né, que depois essas respostas podem servir para aplicações práticas, como foi o caso aí da energia nuclear, por exemplo, né, que começa a haver um estudo aí com Einstein e outros, né, sobre a estrutura da matéria, a relação com a energia, e depois isso é utilizado para gerar energia nuclear, né, ou usado para fazer bombas, né, infelizmente, bomba atômica. Então, a pesquisa científica, empírica, não necessariamente vai estar ligado com uma aplicação imediata. Pode ser um conhecimento que vai ter uma aplicação remota, né, mas não prevista, né? Então, os problemas científicos eles podem ser considerados problemas teóricos, que são potencialmente aplicáveis para alguma questão prática, e hoje em dia a gente já tem aquelas pesquisas já direcionadas para uma questão prática, né, já para uma aplicação, como eu mencionei numa aula passada, né, a ciência aplicada. Então você vai fazer uma pesquisa, até uma pesquisa básica, mas já voltada para a aplicação do resultado para gerar um determinado produto, né, que vai ser comercializado, etc. Bem, então, toda pesquisa está baseada num problema e a hipótese seria, então, uma solução para o problema, uma solução possível, né? Para a hipótese ser confiável, ela vai ter que passar por testes, né? Sendo que esses testes têm que ser de tal maneira que essa hipótese possa ser refutada, porque senão não tem graça, né? Não seria considerado ciência, isso já foi dito pelo Popper, né? Os testes da hipótese têm que ser de tal maneira que as hipóteses possam passar ou falhar, ou então passar, serem aprovadas em parte, tendo que ser ampliadas, reformuladas, corrigidas, certo? Então o teste tem que ser um teste de verdade mesmo, né? Então é feito um planejamento de um experimento no qual a hipótese pode ser aprovada ou reprovada ou aprovada em parte.
Com base, então, no pensamento lógico, o cientista, ele faz uma previsão, ou seja, se a minha hipótese for verdadeira, o que vai acontecer nesse experimento, né? E aí depois ele vai realizar o experimento para ver o que aconteceu e com base no resultado do experimento ele vai avaliar a hipótese. A hipótese passou no teste, não passou no teste, passou no teste em parte, certo? Então essa seria, na prática, como se procede de acordo com a visão popperiana do método hipotético dedutivo, né? De a gente deduzir, né? Esse dedutivo quer dizer deduzir, por meio do pensamento lógico, a gente vai inferir o que vai acontecer no experimento antes de realizar o experimento, para ver, né, se acontecer aquilo que a gente está esperando de acordo com a nossa hipótese, a gente vai contar um ponto a favor da hipótese. Se o que acontecer no experimento contrariar a previsão que a gente fez com base na hipótese, a gente vai contar um ponto contra a hipótese ou a gente vai descartá-la totalmente, dependendo da gravidade da situação, né? Bem, então a gente precisa planejar o experimento e também, né, nesse teste de relação causal é imprescindível ter o controle, senão a gente nunca vai ter confiança que são aqueles fatores causais que a gente está relevando, que a gente está estudando, que realmente foram aqueles fatores causais que geraram o resultado. Precisa ter o controle, porque ali no controle você não vai ter os fatores operando, os fatores que você está supondo que seja a causa do efeito que vai ser o resultado do experimento, certo? Então, com base nos resultados, se os resultados estão de acordo com a previsão que a gente fez com base na hipótese, então a gente vai ter uma confiança maior na hipótese, né? Mas a gente nunca vai poder dizer que verificou a hipótese no sentido de que aquela hipótese seria uma verdade absoluta que não pode ser contestada. Isso na ciência não vai acontecer, certo? E agora a gente precisa pensar o seguinte também, né? Tudo isso, toda pesquisa deve ser feita de uma maneira que ela possa ser comunicada de uma forma no formato científico, que é a publicação, né, o artigo científico, e ser aceita, né, pelos periódicos e que passe para o leitor desses periódicos, quer dizer, os outros cientistas, ou qualquer pessoa interessada, passe para o leitor como a pesquisa foi feita, de modo que ela possa ser reproduzida por outras pessoas ou grupos. Tá? Então, isso coloca a necessidade já, né, do início da pesquisa de ser feito um planejamento para um tipo de pesquisa que possa ser reproduzida por outros, né? Então, precisa ficar explícito para os outros cientistas, os leitores, né, da publicação, precisa ficar tudo muito explícito, qual era o problema, qual era o tema, qual era a hipótese, quais eram os materiais utilizados, né, quais os métodos usados no experimento, ou as técnicas, né, os métodos estatísticos utilizados para analisar os dados. Tudo isso tem que ser explícito, quer dizer, tem que ser de uma forma consciente pelo cientista, feito de uma forma consciente, para que possa depois tudo isso ser reportado numa publicação. A ciência funciona por meio das publicações. Cada pesquisa vai gerar um resultado, vai gerar uma publicação, né, na pesquisa empírica. E durante a vida de um cientista, ele vai, né, fazer uma série de investigações, cada uma vai ter como resultado uma publicação. E cada publicação original, né, ela vai ter a seção de resultados, né? Vai ser a primeira vez que aquele resultado é publicado. Então, uma publicação científica, ela deve conter a seção materiais e métodos e a seção resultados. É uma publicação na área de ciência empírica. Em materiais e métodos vai dizer quais materiais utilizados, né, e os métodos utilizados na pesquisa, ou seja, né, como esses materiais foram estudados, seja através de observações, experimentos, né, como é que foram feitos os experimentos, com todos os detalhes do experimento, e se foi usada a estatística, né, quais os métodos estatísticos usados. Então, tudo isso tem que ficar explícito na publicação. Logo, isso tudo deve fazer parte do planejamento do experimento, né,
para que realmente o experimento seja feito de acordo com esses materiais, os materiais e métodos que vão ser citados na publicação. Quer dizer, tem que haver uma fidelidade aí, porque senão depois alguém vai tentar reproduzir o resultado e não vai conseguir, certo? Então já precisa ser feito um planejamento, né? Inclusive, né, a estatística a ser utilizada já ser definida de antemão, porque isso vai determinar também como vai ser o método prático, na prática, né? Como é que vai ser feito o experimento, a observação, né? Ou até no caso aí de pesquisa qualitativa na área de humanas, né? Que se vai fazer uma série de entrevistas ou passar questionários e depois vai usar uma estatística para analisar os dados obtidos, né? Então isso já ao planejar o experimento, antes de realizar, já precisa estar definido qual vai ser a estatística para se ver como vai ser feita essa coleta de dados. Senão depois não bate, né? Não dá para... Se a coleta de dados for feita de uma forma inadequada em relação a uma determinada técnica estatística, depois você não tem como utilizar aquela técnica estatística. Bem, então, nós temos aí... na redação dos artigos e no planejamento da pesquisa empírica, né, uma série de questões que eu vou levantar aqui. Então, primeiro, a pesquisa vai ser feita dentro de uma determinada área científica, certo? Nós temos uma tabela de áreas de pesquisa, né, que no Brasil ela é encontrada no CNPq, na CAPES, na FAPESP e nas outras fundações de apoio à pesquisa, que a gente precisa classificar a pesquisa que a gente está fazendo dentro de uma área e uma sub-área do conhecimento, certo? Então, a gente precisa, até ao definir as palavras-chave da pesquisa, né, a gente precisa estar atento em que área a pesquisa se insere, né? Isso também vai ser determinante do periódico que a gente vai escolher para submeter o relatório da pesquisa, que seria o artigo, né? O artigo científico original. E dentro da área, nós temos que ter clareza sobre qual é o tema da pesquisa, qual é o assunto que está sendo tratado ali. E isso deve transparecer no título da publicação, né? A gente observar os títulos escolhidos, eles devem refletir o tema, quer dizer, o assunto da pesquisa. Se envolve uma determinada espécie biológica, então deve-se dizer no título que o estudo é com aquela espécie, né? E as características principais da pesquisa, então, deve aparecer no título, mas também o título não pode ser muito comprido, então tem que haver uma síntese, né, para um pouco de inspiração para encontrar o título que melhor expressa o tema da pesquisa. A questão da explicitação da hipótese, né? Seria desejável que todos os artigos, os autores, né, dissessem: a nossa hipótese no início da pesquisa era tal, né, a gente previu então tal resultado. Mas muitas vezes isso não é explicitado. Mas de qualquer maneira, em toda pesquisa empírica que vai trabalhar com relações causais, né, fatores causais, existe uma hipótese. Ela pode estar explicitada ou pode estar implícita. Aí o leitor vai ter o trabalho de descobrir o que os autores da pesquisa, né, o que eles esperavam do experimento. Porque às vezes os autores, quando eles redigem um artigo, eles têm um certo pudor de dizer que esperavam que acontecesse uma coisa e de fato aconteceu outra, né? Mas isso faz parte da ciência, é até algo bom, se de repente você descobre algo inesperado, que você só descobriu porque você estava procurando, esperando alguma coisa, aí você encontrou outra. Se você não estivesse procurando nada, você não ia encontrar, né? Mas o fato é que muitas vezes não se explicita no início do artigo, na introdução, qual era a hipótese que conduziu a pesquisa, né? Qual o resultado esperado com base, né, numa certa hipótese, e qual seria essa hipótese, né? Bem, então, a partir daí nós temos a seção de materiais e métodos, né, que precisa dizer com detalhes os materiais usados e o que foi feito na pesquisa. Esse métodos aí não é método científico no sentido filosófico. Esse método aí
é o que foi feito na pesquisa, né? Por exemplo, durou quanto tempo a pesquisa, quantas amostras foram feitas, com quantos indivíduos, chamado N, né? Quantos indivíduos, quantos indivíduos de controle, né? Qual período de tempo foi feita a observação, o que reagente foi utilizado, que microscópio, né, que aparelhagem foi usada, etc, etc. Todos os detalhes do que foi feito na pesquisa. Né? Aí depois nós temos a seção de resultados, que é o que vai dar originalidade para o artigo, porque cada artigo vai ser a primeira vez que aqueles resultados vêm à luz, são publicados. E a seção de resultados, né, ela geralmente é composta de números, né, de gráficos, de tabelas, né, porque foi feito um experimento, então foi feita uma medida e essa medida é traduzida em números, né, gráficos de vários tipos, né, que ilustram certas tendências, né, do sistema ou uma distribuição estatística, né, dos eventos no sistema. E a pesquisa não pode, nem a pesquisa nem o artigo a ser publicado pode parar aí nos resultados, porque o resultado é um número, então tem que dizer o que significam esses números, né? E mais importante, a hipótese foi confirmada, a gente pode ter confiança, né, que determinados fatores A, B, C e D geram um efeito X, né? Basicamente é isso que a gente quer saber. No caso da pesquisa experimental, né, voltada para relações causais, encontrar os fatores causais que geram um certo efeito. Então, tem que haver uma seção em seguida, que pode ser chamada de discussão ou interpretação, ou às vezes também se chama conclusão, mas a conclusão é para dizer isso, né, o que a gente pode extrair daqueles dados que foram obtidos. Né? O que aqueles números significam? Ou numa tabela, por exemplo, qual correlação é mais importante? Porque às vezes você tem tabelas enormes, mas o que interessa vai estar ali numa coluna ou numa linha, né? Uma certa correlação encontrada, e isso que vai ser interessante. Então, nessa parte da discussão, interpretação dos resultados, é preciso ressaltar isso. Aquela correlação significa que a nossa hipótese foi bem sucedida, né? Que era a nossa hipótese era de que um determinado fator influenciava num determinado efeito, certo? E aquela correlação ali que a gente encontrou nos resultados, naquela medida que a gente fez, né, do nosso sistema ao final do experimento, então essa correlação mostra que existe uma relação, ou ao menos uma correlação, entre dois fatores, que a gente interpreta como sendo uma relação causal. Empiricamente a gente sempre vai chegar em correlações, mas se essas correlações elas convergem, né, por um determinado conexão entre os eventos, a gente interpreta como sendo uma relação causal. Pode ser uma causa para um efeito ou várias causas para um efeito. Né? Isso a gente já comentou na aula sobre explicação científica. É um assunto bastante complexo que a gente procura lidar da melhor forma possível com a realização do experimento controle, né, e com várias réplicas, né, várias variações dentro do experimento que possibilitem cobrir várias possibilidades para a gente, nessa interpretação dos resultados, a gente conseguir, né, ter uma certa confiança, né, que existe um certo tipo de relação. Né? Então, basicamente é isso. Bem, o artigo científico ele também tem que conter, né, as referências, quer dizer, as citações de outros artigos, né? E precisa estar redigido dentro dos formatos, né, e tamanho, tipo, né, de composição da fonte, né, dos parágrafos, do modo de citação, etc. Tudo isso vai ser de acordo com o periódico para o qual o relatório vai ser submetido. Né? O relatório, estamos entendendo aí o artigo científico. Então, cada artigo científico original publicado num periódico, e hoje em dia os periódicos eles também são avaliados, né, pelo seu fator de impacto, pela respeitabilidade que eles têm na comunidade científica.
Então, cada relatório constitui um artigo científico original, né, a ser publicado, e depois de realizar essa pesquisa, o cientista ou o grupo de cientistas passam para outra, né, porque aí é o, é o ponto final daquele momento, né, na vida do cientista. E a publicação significa tornar público, né? Pode acontecer também num evento, né? Num congresso científico, apresentação de um seminário, né? Então a gente vai ter aí a fase da aceitação, né? Ou não do trabalho pelos pares, né? Pelos outros cientistas, que também é muito importante na carreira, né, de um cientista, de você receber a atenção dos pares, né, dos colegas, e mesmo que sofra uma crítica, isso faz parte do jogo, né? É melhor ser criticado do que ser ignorado. Hoje em dia tem muita gente fazendo ciência, então é importante a gente escolher um problema de interesse, né? Porque cada pesquisa em particular, ela vai lidar com um certo problema. Então, se a gente escolhe um falso problema ou um problema que não há interesse da comunidade científica nem da sociedade em termos mais gerais, né? Esse problema ele não desperta interesse de ninguém, então provavelmente ninguém vai ler. O artigo vai ser uma pesquisa que pode ser bem feita até a pesquisa, mas não vai despertar grande interesse, né? Então é melhor a gente estar lidando com os grandes problemas que mobilizam a atenção das pessoas para que nossa pesquisa seja útil para a sociedade ou para a ciência, né, para a comunidade científica. E então a publicação, né, quer dizer, tornar público, não necessariamente por meio de um artigo escrito, né, pode ser por meio de comunicações, em eventos científicos também. Ou, né, depois que é feita essa comunicação dentro da comunidade científica, tem o chamado artigo de divulgação, que são os artigos escritos para um público mais amplo. Geralmente esses artigos são escritos por jornalistas, não pelos próprios cientistas, né? Então o jornalista vai fazer uma matéria para divulgar uma descoberta científica ou um resultado científico de interesse para a sociedade. Então, a partir então dessa publicação, que envolve até a divulgação, né, feito por terceiros, no caso jornalistas, vai haver um impacto daquela pesquisa, né, que vai se refletir em citações daquela pesquisa por outras pessoas em outros artigos que vão ser ainda escritos, né? E hoje em dia já existe toda um acompanhamento, né, uma estatística do impacto de cada pesquisa, né, de cada pesquisa publicada, das publicações, né, e também existe um fator de impacto de cada indivíduo cientista, né, que isso aí já tem até no Google, né, fator H lá do Google Acadêmico. Então isso mostra também, né, a relação estreita entre a ciência e a sociedade, né, que vai se estabelecendo, né, cada vez mais por vários motivos e vários canais, né, de interação. Né, a gente hoje em dia não deve pensar num cientista como um gênio que trabalha de modo solitário, né, apenas com a sua mente e com a sua capacidade de formulação matemática, né, das leis da natureza, né? Isso aí é coisa do passado, né? Hoje em dia nós temos grupos que precisam de financiamento, precisam de um apoio institucional, né? Para um local para realizar seus experimentos, com todos aqueles equipamentos, grupos que interagem entre si por meio de congressos, de publicações em periódicos especializados, em que, né, o corpo editorial já vai contar com representantes dos principais grupos que trabalham naquela área. Então é toda uma rede de influências, de relações, né, que vai existir no meio científico. Isso se articula com
outras redes na sociedade. Na próxima aula nas próximas aulas nós vamos então tratar dessas relações da ciência com a sociedade e também com a educação, né? O ensino das ciências biológicas, como ele ocorre e qual a relação que ele tem ou deveria ter com o que está acontecendo na ciência do momento, né? E também que deveria ter com o que está acontecendo na sociedade em termos de projetos de país, projeto de desenvolvimento, né? Como que a sociedade na qual se insere aquela ciência, como essa sociedade se posiciona em relação ao futuro, né? Se é que existe esse posicionamento, né? Quais são as metas dessa sociedade, como a ciência pode contribuir e como a educação pode preparar as pessoas para fazerem parte desse projeto. Então, são as grandes questões que nós vamos abordar nas próximas aulas, né? Nas próximas 2 aulas desse curso, certo? E então, embora o chamado método científico pareça ser algo muito bem estabelecido, né? Na verdade, não. Como a gente pode ver hoje, né? Existem diferentes abordagens do método científico e isso gera a chamada dinâmica interna da ciência. Mas, ao mesmo tempo que a ciência tem uma dinâmica interna, ou seja, como ela é feita, né, pelos cientistas, tem a dinâmica externa, como ela interage com o resto da sociedade, né, que é o que nós vamos, então, a partir de agora, tratar. Tá? Então, agradeço a sua atenção e convido, então, para as 2 aulas restantes desse curso. Até mais.